Hoje eu trouxe o fundo imobiliário GGRC11, Fundo de Galpões Industriais e Logísticos, e vamos passar nas suas características que são essenciais para a gente escolher um fundo desse segmento e lá no final aquela análise gráfica que está bem interessante. Será que os fundos imobiliários estão se recuperando? E aí? Então é isso aí, pessoal, GGRC11, vamos iniciar o estudo desse fundo e qual que é o objetivo dele. Ele tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, predominantemente no segmento industrial e logístico, com a finalidade de locação atípica ou venda, desde que atenda aos critérios e à política de investimento do fundo descritos no regulamento. Ele começou as suas atividades em abril de 2017. Ele tem 7,7 milhões de cotas distribuídas no mercado. O patrimônio líquido dele hoje está aí girando em torno de R$1 bilhão. O valor de mercado dele está hoje em 808 milhões de reais, ou seja, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e nós vamos ver isso logo na frente. Número de cotistas, 95.665 cotistas, tem taxa de administração de 1,10% ao ano, e possui uma quantidade de emissão de 4 emissões que ele fez até o atual momento. E o valor atual da sua cota, qual que é? R$ 115,79 e o seu preço sobre o valor patrimonial de 0,88. Por isso que eu falei que ele estava sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Está sendo negociado 12% abaixo do seu valor patrimonial. A gente enxerga nisso aqui. O patrimônio dele é de R$1 bilhão e somando as cotas que ele tem no mercado e o preço de cada cota, dá no máximo 808 milhões de reais. Ele possui uma boa liquidez média diária de 1,3 milhões sendo negociados todos os dias e um dividend yield de 8,06%, um dividend yield bom dentro desse segmento aí logístico, e teve uma desvalorização de 18,64% nos últimos 12 meses. Olhando o seu histórico de distribuição dos dividendos, pegando aqui os últimos 12 meses, Datacom normalmente é no iniciozinho do mês, próximo ao dia 1, dia 2, para você ter o direito de receber próximo ao dia 9 ao dia 10 do mesmo mês, tá bom? E está aí variando entre 64 centavos a 82 centavos. E a gente percebe aqui, ó, nos últimos 5 anos do fundo, ele conseguiu distribuir aí, manteve um padrão de distribuição bem parecido nos 5 anos. E aqui do lado a gente vê os dividendos, o dividend yield dele nos últimos 6 meses, então pagou o menor valor aqui de 0,67% ao mês e o seu valor maior aqui foi de 0,76% ao mês, que foi no mês de novembro, que são os dados que a gente tem aqui deste relatório. Olhando agora a composição da sua carteira, é um fundo imobiliário bem diversificado dentro do segmento de logística. Hoje ele possui 20 imóveis bem distribuídos também geograficamente em vários estados. Então, para mim, ponto positivo. E a gente olha os inquilinos desse fundo também. Só tem inquilino peso pesado aqui. Olha só, Ambev, Hering, Suzano, Santa Cruz, Lojas Americanas e entre outros aqui. Então, são bons inquilinos dentro da carteira desse fundo imobiliário. E a tipologia aqui, 54% da sua carteira está no segmento logístico, 45,44% no segmento industrial. E o ramo da atividade, 27,85% da sua carteira ali está atrelada à metalurgia e siderurgia, 21,9% ao comércio varejista, 17,58% segmento de química e petroquímica, 17% alimentos e bebidas, 5,7% papel e celulose, que seria a Suzano aqui no caso, 5,13% o agronegócio e 4% mais ou menos na indústria têxtil. Então, ao meu ver, é uma carteira bem diversificada em quantidade de ativos, geograficamente e dentro aqui do ramo da atividade e da tipologia também. Tá gostando do vídeo? Se puder, dá uma curtida aí e também se inscreva aqui no canal. Os seus índices de reajuste hoje, 93,39% são reajustados através do IPCA, 4,71% do INPC e apenas 1,9% no IGPM. E o vencimento dos contratos, e a gente viu lá atrás que são todos contratos atípicos. O que seriam contratos atípicos? São aqueles contratos que os imóveis normalmente ou são construídos ou são reformados para aquele inquilino ali em si, para uma pessoa específica, entendeu? Então,
por exemplo, faz uma reforma de um prédio, de um galpão logístico para atender a Ambev, uma distribuidora de cerveja, uma produtora de cerveja. Então tem que ter algumas características daquele imóvel que vai atender a Ambev. Por isso que são contratos atípicos e normalmente dentro desses contratos os prazos de vencimentos, as multas são diferentes dos contratos típicos. Basicamente é isso, tá? Bem por alto. E o vencimento dos contratos aqui, 37% acima de 2030, 16% 2028, 24% 2027 e 22% 2025. Então são contratos de longo prazo. Por isso que são normalmente os contratos atípicos são contratos com prazos maiores do que os contratos típicos. Entrando na sua parte gráfica agora, comparando a sua valorização histórica com o Ibovespa e com o IFIX, ele seria essa linha azul mais escura e preenchida, o IFIX seria essa linha azul mais clara e o Ibovespa essa linha laranja. E ele aqui no atual momento está ganhando do Ibovespa e está ganhando do IFIX, mas ele tem uma valorização, se a gente olhar aqui, bem parecida com a do Ibovespa. Pegando o seu gráfico semanal para trazer a análise gráfica em si, aí eu faço aquela pergunta, será que os fundos imobiliários estão se recuperando? Porque os últimos fundos que a gente vem estudando aqui no canal, eles estão, na maioria deles, assim, ó, eles estão se recuperando ali, tá dando um tiro de alta aí nas últimas semanas. E aí, será que está recuperando? Será que não está? O que você acha? Comenta aqui embaixo, vamos interagir, trocar ideia e vamos aprender juntos. E o que acontece aqui no GGRC11? A mesma coisa, ele está se recuperando no gráfico semanal. Olha só que interessante, essa semana aqui, esse círculozinho menor amarelo, se ele fechar acima da média móvel de 72 períodos, isso é um bom sinal. E a última vez que ele fechou foi nesse ponto aqui próximo de julho e agosto de 2021. Temos que tomar cuidado para não ser um sinal falso de reversão de tendência, porque aqui ó, deu sinal falso, fechou acima, logo em seguida ele perdeu de novo. E para isso eu vou mostrar no próximo gráfico que a gente tem que levar em consideração vários sinais de reversão de tendência e não apenas um. Aqui no caso agora seria importante a média móvel de 17 períodos, essa verdinha, cruzar por cima da vermelha de novo, igual aconteceu aqui ó, na queda de março de 2020, quando ela cruzou por cima da vermelha, entrou nessa grande tendência de alta. Isso aqui no gráfico semanal, para mim, é o mais importante no atual momento. E o MACD aqui embaixo, azul por cima da laranja, sinalizando essa possível reversão de tendência, e aí temos que acompanhar. Índice de força relativa, mostrando que no atual momento a força compradora está mais forte do que a força vendedora no GGRC11. Então, estamos tendo alguns bons sinais aí de reversão de tendência e vários outros fundos imobiliários estão fazendo esse mesmo papel, esse mesmo padrão gráfico aqui. Então, será que os fundos imobiliários como um todo estão voltando nos seus patamares anteriores, entregar bons resultados de valorização? E aí? E agora olhando o gráfico diário dele aqui, um gráfico mais de curto prazo, olha que interessante aqui. A média móvel de 17 períodos cruzou por cima da vermelha, de 72 períodos. Ponto positivo para uma reversão de tendência de curto prazo. Pivô de alta para ele fazer. Será que ele fez um pivô de alta? Eu acho que ele está formando o pivô de alta no atual momento, que seria um topo maior do que o topo anterior, e ele vai corrigir em algum momento, fazer um fundo maior que o fundo anterior, e aí talvez ele crie esse pivô de alta. Se você enxergar de outra forma a análise gráfica, você pode considerar isso aqui só como uma alta também. Ele está iniciando o seu pivô também. Cada um enxerga de um jeito, né? O importante é sempre estudar e diversificar a sua forma de estudar, tanto na parte fundamentalista quanto na parte gráfica. Mas temos que tomar cuidado, por quê? Por que eu acho que ainda não fez a reversão de tendência? Porque no padrão de julho e agosto de 2021 ele fez a mesma coisa, deu essa recuperação, aí depois fez esses dois topinhos igual está fazendo no atual momento, depois perdeu força e a média móvel 17 períodos voltou para baixo das 72 períodos, está bem parecido o padrão. Se ele descer aqui vai formar o mesmo padrão e aqui embaixo os indicadores MACD, índice de força relativa, também estão bem parecidos. Olha lá, em julho e agosto de 2021, MACD estava mais ou menos assim, e atualmente a gente está mais ou menos assim. Índice de força relativa, julho e agosto de 2021, passou lá nos seus extremos lá, e aqui no atual momento também está bem parecido.
O que eu, Gustavo, acho importante para a gente não fazer aportes precipitadamente, para a gente não correr o risco de comprar hoje, comprar amanhã, achando que já reverteu a tendência e ele voltar para a tendência de baixa. Para mim seria isso aqui, ó, cruzamento da média móvel de 17 períodos para cima da de 72 períodos no gráfico semanal, e aí seria um sinal de reversão de tendência mais forte, porque é um gráfico de período maior. Formar o pivô de alta no gráfico diário, ok, ele está formando aqui, dependendo do olhar que você tem como analista técnico, como estudioso da parte técnica, então ele está formando esse pivô de alta, terminar a formação, maravilha, e depois um rompimento da resistência no gráfico diário, que seria o rompimento dessa resistência aqui, desse topo. E aí, para mim, esses três sinais aqui, eu acho que seriam bons sinais para a gente falar assim, opa, reverteu a tendência e agora eu acho que ele vai entrar numa boa tendência de alta e aí faz os aportes com mais tranquilidade, tá bom? Não é recomendação nem de compra nem de venda, é o meu jeito de estudar, é o meu jeito de analisar os gráficos. Resumindo, esse fundo imobiliário GGRC11, para mim é um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, o preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,88, com 12% ali de desconto. Para mim, é um fundo imobiliário bem diversificado na sua carteira, com 20 ativos, também diversificado geograficamente, e os seus inquilinos, a gente deu uma passada rápida ali em alguns inquilinos, são bons inquilinos. Então, para mim, é um fundo imobiliário que pode ser sim que vale a pena investir nele para melhorar ali a sua carteira, para diversificar mais a sua carteira de fundo imobiliário, e aí fica a seu critério pegar esses dados aqui e aprofundar os estudos do GGRC11 para ver se ele vale a pena para você, beleza? E então é isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, isso aí ajuda muito o canal a crescer, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, se inscreva aqui também e eu te deixo um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.